vez aqui no canal. É uma grande satisfação estar de volta aqui, contribuindo um pouco aqui no canal, gravando um vídeo aqui para vocês. Já tem um tempo aí que eu não faço isso. Tenho minhas razões aí de correria do trabalho e alguns projetos paralelos, mas estamos voltando aqui aos poucos. E como eu já falei, depois eu vou colocar aí na descrição do vídeo todas as questões dos projetos que estamos iniciando, mas isso eu vou deixar para um vídeo mais específico. Vamos ao que interessa. Temos uma questão aqui, é uma questão discursiva da prova de engenheiro eletrônico para o Corpo de Engenheiros da Marinha do ano de 2010, uma questão de sistema de controle, que ele avalia a estabilidade de um sistema dinâmico aqui de altura de um líquido, que você tem um atuador hidráulico aqui que é como se fosse uma torneira, né? Que faz com que o líquido se despeje aqui nesse reservatório, e a gente tem uma boia que controla a altura desse líquido. Bem, ele dá essa contextualização aqui no texto e apresenta o sistema de controle nesta parte aqui da questão. Ele fala que LS aqui representa a dinâmica do atuador e o K é o nosso ganho, né, de ajustável do atuador, como fosse, digamos que fosse a quantidade de corrente que você injeta nessa máquina aí. Aqui você tem uma altura de referência que você quer que ele fique, e aqui a altura de saída. Esse E elevado a θs aqui, ele fala que o θ corresponde ao atraso, né? Esse aqui é o atraso de como o sistema ele responde às excitações, ou seja, às entradas aqui. E ele chama isso de tempo morto na questão. E aí ele faz o seguinte, ele te dá um gráfico de resposta em frequência, que no gráfico de fase você tem tanto a fase para o tempo morto, quanto para o tempo com o tempo morto e sem o tempo morto. A linha tracejada é com o tempo morto, considerando um sistema, digamos assim, real, nessa linha tracejada aqui. E a linha contínua seria sem o tempo morto, um sistema como ele respondesse imediatamente a uma excitação externa, né? A uma entrada. A letra A ele pede para justifique com base na resposta em frequência apresentada, porque o sistema em malha fechada real é instável para o valor do ganho K ajustado a priori. Sistema de malha fechada real. No real é com o tempo morto, né? Então você já tem que pensar que já tem que ter isso em mente, com o tempo morto. E a letra B ele quer explicar como é possível tornar o sistema real em malha fechada estável. Ou seja, qual seriam as providências para você, dado com esse sistema, a gente já sabe que ele é instável pela resposta em frequência. Qual seria, no caso, a providência que você tomaria para esse sistema se tornar estável? Então, gente, essa questão ela aborda dois conceitos muito importantes no sistema de controle, que a gente vai falar agora, que são a margem de ganho e a margem de fase do sistema. A margem de ganho, sendo bem simples aqui para a gente poder não perder tanto tempo, ela seria a quantidade de, digamos, estímulo, vou colocar assim, estímulo, tá? Que o sistema pode suportar ou pode, digamos assim, atender antes da instabilidade. É como se fosse o seguinte: eu tivesse um sistema e esse sistema ele
pudesse acelerar ele sem precisar que ele se torne instável, né? Então, a margem de ganho é essa, digamos, é essa margem, ou seja, o quanto você tem de margem para poder aumentar a quantidade de estímulo para o sistema, tá? Sendo bem simples assim. E aí a gente pode calcular a margem de ganho por esse sistema aqui. Essa resposta em frequência, ela é uma resposta de frequência do sistema em malha aberta. Ou seja, é como eu pegar só essa parte aqui. Então é como eu tivesse K, LS vezes E elevado a menos θs. Isso aqui, o módulo é 1, então é como eu tivesse o K, LS, tá? Quer dizer o seguinte, tudo vai depender do ganho K aqui. Essa é a resposta em frequência desse sistema em malha aberta. Quando a gente pega o sistema de malha fechada, né, fazendo um sistema de malha fechada aqui, podemos colocar esse tempo morto, mas vamos só considerar que esse LS esteja incorporado com esse tempo morto. Então vamos pensar que o LS é um LS real, tá? Pensar assim. Então eu vou ter KLS sobre 1 mais KLS. Veja que no sistema de malha fechada, nós temos o módulo disso aqui, ele é igual a 0, porque no caso a gente está pensando no polo. Ou a gente pode pensar dessa forma: como a gente quer os polos de malha fechada, porque a gente quer os polos de malha fechada, a gente quer avaliar como é que esse sistema se comporta. Então eu tenho KLS igual a menos 1, e aqui eu tenho um módulo de KLS igual a 1, e a fase de KLS igual a menos 180. Por que eu estou falando isso? Porque como o sistema é de malha aberta, veja que a gente está falando de KLS. Foi justamente essa análise e essa resposta em frequência que os sistemas normalmente utilizam. Eles fazem o sistema de malha aberta, eles não fecham a malha para poder fazer a resposta em frequência do diagrama de Bode. A gente precisa saber exatamente esses parâmetros aqui, ó. O parâmetro que a fase cruza 180 e o ganho cruza 1, igual a 1, ou igual a 0 dB. Esses dois parâmetros são importantíssimos para a nossa análise. Vamos aqui então, né, ver qual seria a margem de ganho. A margem de ganho é você saber quanto você pode aumentar ou diminuir em qual região desse sistema de malha aberta ou de malha fechada, como você pode deduzir. É onde a fase cruza 180 graus. Então a gente pega aqui o gráfico de fase 180, faz um traço aqui. Vamos pegar os dois sistemas, tá? O sistema com tempo morto e o sistema sem tempo morto, só para a gente entender aqui. Vou traçar aqui agora essa linha para o gráfico de ganho do sistema, e vou traçar essa outra linha aqui. Veja que no cruzamento de 0 dB, que é este aqui, ó, nós temos no gráfico de linha tracejada com o tempo morto, nós temos já um valor aqui de, vou colocar aqui, digamos aqui tenha 3 dB, tá? 3 dB. Já nesse sistema aqui, colocando aqui, ele está com um valor, sei lá, de menos 8 dB. Ora, se a margem de ganho
do sistema com tempo morto já temos 3 dB acima de 0 dB, você não pode aumentar nada, porque você já tem 3 dB acima, você já tem um dobro de potência que o K deveria ter, né? O K deveria ter. Isso se a margem de ganho, então, ela tiver um valor positivo, o sistema é instável. Veja que no sistema sem o tempo morto, a margem de ganho ela está abaixo de 0 dB, ela está com menos 8 dB. Então, nesse caso, o sistema ele tem uma margem de ganho negativa, menor que zero, logo, esse sistema é estável. Quer dizer o seguinte, quer dizer que esse sistema de malha, esse sistema sem o tempo morto, eu posso aumentar em 8 dB o valor de K, que o sistema mesmo assim ainda não vai ser estável, ele vai ser criticamente estável, ele vai estar no limite. Então, a margem de ganho maior que zero, o sistema ele é instável. Você precisa, qual é a providência que você tem que fazer? Você tem que reduzir o ganho. Essa é a providência. Já a margem de ganho menor que zero, o sistema é estável e você pode aumentar o ganho até o limite, até o valor de mg, que é o valor da margem de ganho. Beleza? E agora vamos ter então uma outra situação que seria a margem de fase. A margem de fase, a gente vai obedecer o mesmo princípio que a gente fez aqui. Nós vamos pegar a linha de 0 dB e vamos ver as frequências de cruzamento de fase, onde elas vão parar. Então vamos pegar aqui, pegar mais uma cor diferente aqui. Vamos pegar a linha de 0 dB, ele cruzou o 0 dB neste ponto aqui. E agora vamos traçar uma linha vertical. Uma linha vertical. Uma linha vertical. E vamos ter aqui, ó, dois valores para a margem, para as fases, né, em cada gráfico. Uma eu vou ter aqui acima e outra eu vou ter abaixo. Na margem de fase, a gente já tem o inverso dos sinais da margem de ganho. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, na linha tracejada, a margem de fase, digamos, seria menos 200 graus. E a margem de fase, isso aqui com o tempo morto, né? Tempo morto. E aqui eu teria, sei lá, menos 150 graus. O cálculo da margem de fase, para você saber quanto você pode atrasar, né? A fase quer dizer atraso, né? Então a margem de fase ela é dada por 180 graus mais o ângulo que você achou. Essa é a margem que você pode de atraso que você tem. A margem de fase para o sistema sem o tempo morto, vou colocar STM assim, é 180 graus menos 200 graus, foi o que a gente achou, né? Menos 200. Não, é menos 150. Menos 150. Daria igual a 30 graus. 30 graus. Ou seja, eu posso atrasar em 30 graus o sistema que ele não vai entrar na estabilidade, na instabilidade. Já com o tempo morto, né,
com o tempo morto, eu vou ter 180 graus menos 200 graus é igual a menos 20 graus. No caso, esse caso aqui, o sistema ele é instável. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia projetar um controlador em avanço que me acrescentasse 20 graus de margem para poder estabilizar esse sistema. Mas quando a margem de fase ela é positiva, o sistema é estável. E quando a margem de fase ela é negativa, o sistema é instável. Então, quais seriam as providências que eu poderia tomar aqui? A providência era basicamente o seguinte: se eu por acaso pegasse esse ganho desse gráfico aqui e diminuísse, no caso, quanto é que deu minha margem de ganho para o sistema com a fase com o tempo morto? 3 dB. Então, se eu baixasse a metade, colocasse menos 3 dB aqui, vou tentar desenhar aqui, tá? Se eu colocasse aqui menos 3 dB, esse gráfico aqui, o que é que iria acontecer? Esse gráfico, automaticamente, quando eu pegasse a linha tracejada aqui e fizesse para saber quanto era a margem de ganho nesse gráfico, eu teria 0 dB. Ele estaria exatamente cravado no 0 dB. Então, a providência da letra B é diminuir o ganho K pela metade, ou menos 3 dB. E é isso que eu fiz aqui, né? Fiz um gráfico aqui para mostrar para vocês. Esse gráfico eu fiz no MATLAB. Esse aqui é um sistema criticamente estável, enquanto esse é um sistema instável. Tá vendo aqui que ele está divergindo, né? Está divergindo. Esse aqui é o diagrama de Bode exatamente do sistema normal. Aqui eu peguei, gente, o exemplo um exemplo fictício para poder demonstrar aqui, tá? Essa margem aqui nem sempre é essa daqui, tá? Porque como ele não deu a planta, a função de transferência, eu peguei uma só para exemplificar, para ficar meio que parecido. Então, se você pegar aqui, ó, na linha de menos 180, eu vou colocar aqui, ó, menos 180, vou colocar aqui reto, você vai ter no cruzamento de fase, você vai ter para o sistema instável, aqui tá batendo, tá? É porque esse 180 meu aqui ele ficou meio fajuto. Deixa eu colocar um 180 mais próximo do 200, porque aí fica mais real a coisa. Deixa eu colocar aqui isso. Agora vamos traçar de novo aqui. Agora tá cravando aqui, né? Vamos fazer assim. É porque devia ter um grid aqui para melhorar. Deixa eu colocar aqui assim. É porque esse sistema é diferente daquele, né? Então não tem muito o que a gente ficar simulando, né? Eu acho que esse aqui ficou melhor. Vamos lá. Vamos ver que aqui é menos 180, tá? Eu não tô forçando, tá, gente? É só é questão didática aqui mesmo. Nesse sistema aqui, ó, a margem de fase ela é positiva, tá vendo aqui, ó? Ele tem já um ganho acima de 0 dB. Então esse sistema é instável. Quando você baixa o valor dele para essa curva em azul, o cruzamento de menos 180 graus vai bater exatamente em 0 dB, onde o sistema vai ser criticamente estável. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí pela demora. E
quem sabe a gente possa continuar fazendo esses vídeos pelo menos uma vez na semana. Eu agradeço, um forte abraço e até a próxima.